Algumas verdades não podem ser aceitas sem que nos custe alguma dor. Quantos já não passaram por experiências de ter que lidar com verdades dolorosas para o bem do amadurecimento emocional? Por outro lado, muitas são as pessoas que, a nível inconsciente, fazem de tudo para não enxergar uma verdade dolorosa, especialmente uma verdade a seu próprio respeito. Acontece que certas verdades sobre nós mesmos podem ser tão dolorosas que inconscientemente preferimos nos proteger dessas verdades. E para fazer isso, recorremos à proteção do auto-engano, na qual elaboramos mentiras que repetimos para nós mesmos até acreditarmos nessas mentiras. E assim, não vermos a verdade que nos traria dor se fosse vista. Uma maneira mais interessante de falar sobre isso é por meio de uma história. E, para não perder o costume, uma história contada em primeira pessoa. Eu volto só um pouco no tempo e já estou de novo no dia em que vi aqueles olhos lindos e desejei muito ser notado pela dona deles, uma mulher bastante ocupada, administrando com toda a elegância a sua popularidade. Pensem em uma mulher de beleza clássica, cheia de simpatia e com um comportamento impecavelmente discreto. Bruna, o nome dela. E ela não me disse muito mais do que o nome na nossa primeira conversa. Tudo bem. Passados uns 2 meses mais ou menos disso, e lá estava eu, preocupado com o que eu escutaria de alguns familiares mais chegados quando eu apresentasse a eles ela mesma, a Bruna, a essa altura, minha namorada. Era previsto que nós dois, o casal, iríamos ouvi-los me dizendo frases do tipo: "Parabéns pelo namoro! Já estava na hora, hein? Vocês formam um casal lindo!" Desculpe-me pelas imitações ruins, mas as frases foram mais ou menos nesse estilo aí. Pequenos constrangimentos à parte, o que me importava era que eu tinha conseguido. Eu tinha encontrado a mulher ideal. Haveria algo que pudesse fazer de mim um homem mais realizado? Tudo estaria perfeito. Se não fosse um pequeno detalhe, a mulher ideal e a mulher por quem eu era realmente apaixonado não eram a mesma. Mas admitir isso a mim mesmo era algo que eu não estava nem um pouco disposto a fazer. Essa era uma verdade dolorosa que só me interessava negar. Mesmo assim, quem disse que a negação pôde bloquear todos os meus pensamentos quanto a essa verdade? Os meus pensamentos constantemente me faziam revisitar o ano anterior, um pouco antes de eu conhecer a Bruna,
quando eu escrevia sobre a garota que me inspirava nessa época. Eu escrevia sobre a garota da borboleta. Eu fico sem graça de repetir esse apelido em voz alta. Mas esse apelido ficou eternizado na minha mente porque no dia em que eu finalmente consegui me apresentar a essa garota, a desculpa para puxar conversa com ela, para não ser nada original, foi justamente a tatuagem de borboleta na parte de trás do ombro dela. E a partir desse dia, quando ela me disse o nome dela, Sofia, o meu comportamento passou a ser imprevisível aos meus próprios olhos. Porque nessa época eu fiquei imerso numa alegria que era totalmente nova para mim. Que era a alegria que eu tinha de ficar conversando com a Sofia até os assuntos mais bobos e sem sentido, que não teriam a menor graça se conversados com outra pessoa. E essa alegria entre nós proporcionou um clima em que o nosso primeiro e os demais beijos aconteceram meio que por magnetismo. Acho que essa é a melhor palavra. Enquanto eu a conhecia, a sensação que eu experimentava era como estar encontrando algo que eu sempre estive procurando, mas que só descobri que sempre estive procurando quando encontrei. Eu sei, eu não sou o primeiro a me expressar com essas palavras. Isso não faz mal. O problema dessas palavras é que elas não podem ser ditas, talvez nem pensadas, por um homem que não é capaz de admitir a si mesmo a verdade sobre o que ele sente. E esse era exatamente o meu caso nessa época. Uma história, eu confesso, que eu devia ter escrito toda, antes de começar a contar, em vez de ter escrito somente este prólogo que eu acabei de narrar. Mas, de certa forma, eu fico feliz. Eu fico feliz por, no momento, não ter muito mais a dizer sobre a história que eu comecei a contar. Porque isso me dá espaço para dizer algo que eu já devia ter dito sobre essa história. É que nela eu sou um personagem que quebra a quarta parede para falar a você, meu caro espectador, que todo esse relato até aqui e o que virá, se eu conseguir escrever, é uma ficção, parcialmente baseada em experiências reais, é claro. Senão, qual seria a graça? Agora, falando um pouco mais da história, apesar de estarmos ainda no prólogo, eu posso adiantar, e isso eu descobri muito tempo depois, que a parte mais difícil de estar apaixonado pela Sofia foi que ela despertou em mim a vontade de me tornar um homem melhor. Consegui fazer isso, me tornar um homem melhor,
era algo extremamente difícil para mim, porque para conseguir fazer isso, eu tinha que sair do meu estado de negação. Para ser mais claro, com isso eu quero dizer que para conseguir me tornar um homem melhor, eu precisava, antes de mais nada, me enxergar como eu realmente era e não como eu fingia ser. Conseguir me enxergar como eu realmente era, conseguir me enxergar com honestidade, era o meu maior desafio. Porque muitas vezes você se nega a se enxergar com honestidade por possuir fraquezas de caráter que você, embora não a suporte, ao mesmo tempo não se considera capaz de superá-las. Então, para se proteger dessa verdade dolorosa a seu próprio respeito, você inconscientemente prefere mentir para si mesmo, fingindo desconhecer as suas falhas mais graves, em vez de lidar com elas. Era isso que eu fazia. Era assim que eu vivia. Por isso, o tema central da história que eu comecei a contar só poderia ser o auto-engano. Mas essa abordagem pode sim mudar de foco. Essa é uma das vantagens de estarmos em um texto experimental, a liberdade criativa. Com a ajuda dessa liberdade, o meu desejo mais sincero é continuar contando essa história. Já ia me esquecendo, meu estimado espectador. Não deixe de dar uma força ao autor desse modesto canal. Inscreva-se